Vocês podem tomar o seu assento. Eu sou o pastor Alan, lá de Floripa. Sou esposo da pastora Rafaela. Nós estamos lá como copastores do pastor Gustavo, da pastora Manu. Também temos lá o pastor William, a pastora Dani. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. E eu queria compartilhar da palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Então que você possa abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos. Deuteronômio 34, 1 diz o seguinte: E Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte de Nebo, até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o extremo mar. E o sul e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor disse a ele: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua semente. Diga semente. Fiz com que a viste com os teus olhos, mas não irás para lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés, o libertador do povo do Egito, aquele que foi enviado por Deus para libertar o povo do Senhor do Egito, aquele que peregrinou com o povo no deserto, o líder do povo, o escolhido de Deus é levado até o topo de um monte. E no topo deste monte o Senhor mostra toda a terra da promessa, toda a terra que haveria de ser conquistada. Só que Deus diz a Moisés: Tu não irás para lá. Mas existia sim uma promessa, e a promessa não termina com a morte de Moisés. Porque Deus disse que aquela terra pertenceria à semente dele. A semente de Abraão, de Isaque, de Jacó, a semente de Moisés. E é sobre isso que eu quero falar ao seu coração nessa noite, sobre sementes. A semente é algo muito precioso. Hoje, se você tiver um campo, um terreno, se você quiser começar uma plantação, você pega o seu telefone, você liga lá na Monsanto, lá na Bunge, e diz: eu quero um saco de 50 quilos de semente de soja. E no outro dia um caminhão vem, para na frente da sua casa e deixa ali para você. Mas no tempo de Abraão, de Isaque, de Jacó, no tempo de Moisés, nos tempos de Jesus, não era assim. A semente era um recurso extremamente valioso. Extremamente valioso. E a semente que se tinha hoje era fruto da colheita anterior. E se não houvesse colheita, não haveria semente. Não haveria uma próxima colheita. Então, cuidar muito bem das sementes era a diferença entre a vida e a morte. Tratar muito bem as sementes era a diferença entre a vida e a morte. E ao longo da nossa vida, Deus nos entrega sementes. Deus nos entrega sementes todos os dias. E o que nós fazemos com aquilo que Deus nos entrega? O que nós podemos fazer com essas sementes? E é isso que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. 3 coisas que nós podemos fazer com as sementes que Deus nos entrega. Primeiro, você pode comer a semente. Diga: eu posso comer a semente. E isso é bom. Diga: isso é bom. João 6:9
fala de um dos grandes milagres de Jesus sobre essa terra, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus pregava em uma área desértica, a uma grande multidão, e os discípulos dizem a Jesus: Mestre, é bom que o Senhor despeça essa multidão, para que eles possam ir pelos vilarejos, para que eles possam comer algo, comprar algo para comer. Jesus olha para os discípulos e diz: deem vocês algo para eles comerem. Então um dos discípulos de Jesus traz um menino diante dele, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele apresenta o menino para Jesus e diz: Mestre, eis aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tamanha multidão? Olha para as suas mãos, querido. O que você tem aí? Provavelmente nada. Provavelmente nada. Quantas vezes, diante de situações em que nós estamos, nós olhamos para aquilo que nós temos, as nossas poucas sementes, e parece que nós não temos nada. Parece que nós não temos nada. Parece que é muito pouco. Parece que não vai dar. Mas deixa eu te perguntar, quem te sustenta? Quem te sustenta diante das tuas dificuldades? Jesus toma aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, dá graças, ele parte. A multidão inteira se sacia. A multidão inteira come e sobra. A multidão inteira participa daquela refeição, daquela pequena semente que aquele menino decidiu compartilhar. E todos eles se saciam. Mateus 6:31 diz: não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupa, querido, com o teu futuro. Se hoje você olha para as suas mãos e parece que tem muito pouco, coma a semente. Não há vergonha em comer a semente. Quantas vezes na minha vida eu vivi situações onde não havia nada, mas eu sobrevivi. Eu acreditei naquilo que Deus tinha para a minha vida. Creia. Se hoje você tem pouco, viva com pouco. Aprenda a viver com pouco, mas não se preocupe, porque Deus vai multiplicar sobre a sua vida. Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor e permita que Ele te sustente. Permita que Ele te sustente. Segunda coisa que você pode fazer com uma semente, você pode guardar a semente. Diga: eu posso. Diga: eu posso guardar a semente. E isso é bom. Diga: isso é bom. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, o rei Davi, ele reúne toda a congregação, e ele diz que naquele momento, ele começaria a guardar materiais, a juntar materiais para a construção do templo de Jerusalém. Davi tinha um plano no seu coração, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, o desejo de construir um templo, uma morada perpétua para o Senhor no meio do seu povo. Mas Deus olha para Davi e diz: não é bom que você faça isso, Davi. Mas o seu filho, Salomão, ele construirá o templo. Davi, ele poderia ficar parado, ele não precisava fazer nada, mas naquele momento ele entendeu qual era o papel dele. O papel dele era guardar a semente. E daquele momento em diante, ele começa a juntar materiais, juntar tudo que era preciso para a construção do templo: pedra, ouro, prata, ferro. E quando chega o tempo
Quando chega o tempo de Salomão construir o templo para Deus, muitos dos materiais já estavam estocados por seu pai. Você tem um sonho, querido? Você busca algo na sua vida? Pode ser que o tempo da concretização ainda não tenha chegado. Mas o que você está fazendo hoje pelo seu sonho lá na frente? Todos nós temos um recurso muito precioso chamado tempo. Pode ser que você queira se tornar um grande empresário, mas o que você tem feito hoje por isso? Você tem estudado, você tem buscado se aperfeiçoar. Pode ser que o seu sonho seja estar aqui em cima pregando a palavra de Deus, mas o que você tem feito por isso? Você tem guardado sementes, você tem se preparado para o dia que Deus te chamar, para o dia que Deus te colocar sobre algo grande. A oportunidade, as oportunidades, elas estão disponíveis para todos nós. Para todos nós a todo tempo, mas nem todos estão prontos, estão preparados para aproveitar o dia da oportunidade, para aproveitar a oportunidade no tempo certo. E quando ela chega, e ela vai chegar, você vai estar preparado? Você terá guardado as sementes certas? Eu quero falar, antes de passar para o terceiro ponto, para a terceira coisa que você pode fazer com uma semente, eu quero contar a história que me trouxe até aqui. E não de Florianópolis até Balneário, não. Como eu cheguei até aqui esse altar. No ano de 2008, eu conheci algumas pessoas. E eu morava lá em Araranguá, lá no sul, perto de Criciúma. E eu conheci algumas pessoas, elas estavam de férias no Brasil e elas viviam lá em Portugal. E elas me disseram: Alan, lá em Portugal a prosperidade é enorme. Lá todos crescem, há emprego. O custo de vida é baixo, você ganha bem, você conquista as coisas. E eu acreditei naquilo. E eu pensei que Portugal era a minha terra da promessa. Eu já era casado com a pastora Rafaela, nós morávamos juntos. E eu falei para ela: eu vou para lá. E eu vou trabalhar, e eu vou ganhar dinheiro, nós vamos prosperar. E eu vou te levar para lá comigo, e nós vamos fazer a nossa vida naquele lugar. Eu vendi tudo que eu tinha, que não era muita coisa. Eu embarquei num avião, eu cruzei o mar e eu cheguei naquele lugar e eu fiquei deslumbrado. Porque era tudo aquilo que eu esperava. Emprego, prosperidade, dinheiro, facilidade. Mas quem lembra o que aconteceu em 2008? A quebra do mercado imobiliário americano. E eu fui parar numa região de férias, numa região de altos investimentos. E a primeira coisa que os investidores fizeram, quando o mercado quebrou, foi tirar todo o dinheiro. Então, de repente, toda aquela prosperidade se acabou em nada. E todas aquelas pessoas que estavam lá comigo estavam desempregadas. Ninguém tinha dinheiro para nada. A gente corria atrás de serviço, atrás de bico, para sobreviver. E dentro daquele cenário eu conheci alguém, um homem, que também tinha vindo de Araranguá, o irmão Lordi. E é engraçado porque Araranguá é uma cidade com 70 mil habitantes, querido, todo mundo se conhece. E eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida. E a gente começou a conversar, a gente ficou amigo, ele morava perto de onde eu morava. E um dia ele me disse: Alan, eu sou crente. E eu conheci alguns outros cristãos aqui, e eles me convidaram para um culto.
E eu gostaria que você fosse até lá comigo, porque eu não conheço ninguém. Eu estou com vergonha, eu estou com medo e eu precisava de companhia. E eu disse, sim, eu vou, eu não estava trabalhando, eu não tinha o que fazer. E eu fui até o local onde nós pegaríamos uma van para ir até a igreja. E ele errou o horário. A van passaria às 6 horas, nós chegamos às 3. E nós ficamos durante 3 horas ali sentados no muro conversando, jogando, conversa fora. Porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, ninguém tinha compromisso, não havia emprego. E a van chega. A van chega, abre a porta. Sabe quando a sua mãe diz, não entra no carro de estranhos? Essa era a situação, a porta da van abre. Não tinha banco, estava todo mundo em pé. O rapaz que abriu a porta estava usando um terno que cabia 2 dele. Eu olhei para o Lordi e falei, eu vou. Ele disse, eu vou também. Embarcamos naquela van. Nós fomos até um teatro antigo, onde era a igreja. Nós entramos naquele lugar. Nos sentamos. O culto começou. O culto começou e veio o louvor, e veio os recados, e veio a palavra. E então veio o momento da oferta. Veio o momento da oferta e o diácono passou com a sálvia. E a hora que ele parou do nosso lado, o irmão Lordi, ele tirou a carteira. Ele abriu a carteira. Ele tirou uma nota de 20 euros. Ele olhou para mim. Ele deu um sorriso de orelha a orelha. E ele colocou 20 euros na sálvia. Fazia 2 semanas que eu estava comendo bolacha seca e tomando água da torneira, querido. Eu não era crente, eu não conhecia Deus. Eu olhei para aquele cara e falei, esse cara é maluco. Esse cara é doido. Eu não lembro do louvor. Eu não lembro da cara do pastor, da palavra que foi pregada, mas uma coisa eu lembro. Daqueles 20 euros sendo depositados na sálvia. 2 semanas se passaram, o irmão Lordi voltou para Araranguá. Passou mais um tempo, eu peguei o avião, voltei para o Brasil. Eu chego em casa e a minha esposa me diz, eu estou frequentando uma igreja, eu gostaria muito que tu fosse comigo. Eu fui até aquele lugar, querido, quem que você acha que estava lá? O irmão Lordi estava lá, querido. Ele estava lá. E naquela igreja, querido, naquele lugar, foi onde eu dobrei os meus joelhos e eu aceitei a Cristo, querido. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E sabe por que eu estou aqui hoje, querido? Se coloque de pé.